Deus seja louvado. Então vamos, Deus seja louvado. Graça e paz, igreja. Amém. Estamos aqui mais uma noite de quarta-feira. E glória a Deus por isso, né? Nesse avanço, desse crescimento, desse entendimento. E cremos que verdadeiramente o Senhor irá nos ministrar. Rapidamente, hoje nós vamos entrar no capítulo de número 2. Romanos, capítulo de número 2. Glória a Deus por isso. Conseguimos terminar um capítulo com muito amor, com muita graça, com muito zelo, né? Com muita entrega, com muita devoção. E agora nós vamos para o capítulo de número 2. E eu gostaria que vocês lessem comigo. Nós vamos ler o capítulo 2, do versículo de número 1 ao versículo de número 16. Essa vai ser a primeira parte que nós vamos estar aqui ministrando, expositivamente. E quando nós entrarmos na segunda parte, nós vamos para o versículo 17 até o versículo de número 29. Romanos 2, 1 diz assim: Por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Uau! Por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois, naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas, por ser teimoso e ter um coração impetinente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Preste atenção nesse versículo de número 6. Que retribuirá, ele está falando do dia do juízo, o dia da ira, no versículo 5. No versículo 6 ele fala que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Pastor, mas nós somos salvos então pelas obras? Não, é pela fé. Mas nós vamos entender acerca do juízo de Deus, que vai chamar a responsabilidade das nossas obras. E a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas a ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Assim todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E os que pecaram sobre a lei serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada em seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar
os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Glória a Deus por isso. Que o Espírito Santo de Deus ilumine a nossa mente, né? Para que nós possamos entender, compreender e crescer juntos. Vamos lá, capítulo de número 2. Nós já podemos perceber já do versículo de número 1. Por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Aqui Paulo ele já está chamando a atenção dos gentios e dos judeus. Por isso que ele fala, não importando quem você é. Paulo ele estava tratando com duas classes, os judeus e os gentios. Então, o tema principal agora dessa primeira parte é os críticos moralistas sob o julgamento. Nós percebemos que Paulo fala muito, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, a respeito do quê? Do julgamento de Deus, do dia da ira de Deus. Então, nós precisamos entender que, em tese defendida pelo apóstolo Paulo, nos 3 primeiros capítulos da carta de Romanos, nós entendemos que Paulo deixa muito claro, nesses 3 primeiros capítulos, que tanto os judeus quanto os gentios são culpados diante de Deus. São culpados do quê? Diante de Deus, em virtude da revelação que eles receberam. Ou seja, tanto os judeus como os gentios receberam a revelação de quem era Deus na vida deles. E irmãos, preste atenção no que a palavra está dizendo. Quando nós recebemos a revelação, o conhecimento, o entendimento de quem é Deus em nossas vidas, nós precisamos assumir uma responsabilidade. Porque aí nós vamos prestar conta no dia do julgamento. É isso que Paulo está falando aqui. Então ele está dizendo que tanto os judeus quanto os gentios são culpados diante de Deus. Ou seja, eles não têm desculpas e nem justificativas. Senhor, mas eu não te conhecia. Senhor, mas eu não sabia. Senhor, eu não ouvi da tua palavra. Senhor, ninguém me ministrou. Senhor, eu não fui evangelizado. Não, vocês foram. Vocês não têm mais desculpa. Então, lá no capítulo anterior, que nós lemos o capítulo de número 1, nós vimos que os gentios, eles são o quê? Indesculpáveis. Porque Paulo ministra o evangelho e eles decidem virar as costas para Deus. Eles decidem, de fato, viver a vida deles. E Deus diz, então, que Deus os entregou às suas paixões infames. E nós estamos falando muito sobre isso. Qual é a maior maldição que pode existir na minha e na sua vida? Deus nos entregar para nós vivermos a nossa vontade. Porque a nossa vontade sempre vai ser natural, carnal, terrena. Por isso que há uma luta constante entre a carne e o espírito. A carne não deseja as coisas do espírito. A carne, ela reluta para que nós estejamos aqui numa quarta-feira para ouvir da mensagem da palavra de Deus. A carne, ela quer conforto. A carne, ela quer os prazeres do mundo. Por isso que a palavra de Deus diz: aqueles que se fazem amigo do mundo se tornam inimigos de Deus. Não tem como nós sermos amigos de Deus e amigos do mundo ao mesmo tempo. O que a palavra do Senhor está nos ensinando? Ah, pastor, então nós não podemos mais sair para o mundo? Não, claro que sim. A palavra nos orienta e nos ensina que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos deste mundo. Por isso que no Sermão da Montanha, do capítulo de número 5, o Senhor Jesus Cristo vai dar uma ordem, dizendo: vocês são luz para este mundo, vocês são sal para este mundo, que a luz de vocês brilhe sobre a terra, e que meu nome seja glorificado através das suas obras. Uau! Então quer dizer que nós precisamos ser cartas vivas no meio de um mundo que está vivendo como mortos, espiritualmente falando, afastados da vida de Deus. Uma pessoa morta, ela não vai desejar nunca as coisas de Deus, as coisas celestiais. E o pior de tudo isso é que virá o julgamento. Todos nós vamos prestar conta diante do tribunal de Deus. É isso que Paulo está falando.
nós vamos dar conta, sim, de tudo aquilo que nós fizemos e de tudo aquilo que nós omitimos. Por isso que Deus nos deu os dons, nos capacitou, nos deu talento. Para quê? Para que Ele seja conhecido, adorado, glorificado. Não é para que nós façamos um marketing do nosso nome. Então nós entendemos que no capítulo número 1 fica muito claro que os gentios, eles são indesculpáveis. Por quê? Porque mesmo conhecendo a Deus, não glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. É isso que está lá no capítulo de número 1 que nós estudamos. Então eles são indesculpáveis, não tem desculpa. Conhecendo a Deus, eles não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Nós ministramos sobre isso no capítulo de número 1. Mas então, pastor Tiago, o que foi que eles fizeram? Eles, primeiro, desprezaram esse conhecimento da vida de Deus, tornaram-se loucos, nulos em seu raciocínio e insensatos em suas atitudes. Você está entendendo como é a vida sem Deus? Primeiro, nós desprezamos, nós não o glorificamos, nós não o reconhecemos, nós não damos a graça devida a Ele, nós desprezamos Ele, nós nos tornamos nulos no nosso raciocínio, nós nos tornamos loucos em nossas atitudes e aí nós caímos na promiscuidade, na idolatria, que é o que nós estudamos no capítulo de número 1. Por isso que durante muito tempo foi falado sobre idolatria, só sobre imagem de santo. Irmão, o problema não é esse. A maior idolatria está aqui, ó, dentro da nossa mente, que é um campo minado. A nossa mente é uma fábrica que produz ídolos fora da mente de Cristo. Ídolo pode ser a minha esposa, a minha casa, o meu carro, o meu trabalho, o meu momento de lazer, tudo aquilo que me afasta da centralidade de Deus se torna um ídolo na minha vida. Então nós precisamos entender que para viver o Evangelho nós precisamos ter um equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. E esse equilíbrio precisa ter, na verdade, como característica, viver de fato Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Qual é a ordem? Mas buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus está dizendo assim: busquem primeiro o meu reino e a minha justiça, porque aquilo que vocês precisam, eu sei o que vocês precisam, eu lhes acrescentarei. Deus não diz, busquem primeiro isso, busquem primeiro aquilo lá, busquem primeiro isso. Não, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Amém, queridos? Glória a Deus. Estão entendendo, sim ou não? Amém, glória a Deus. Estão com cara de cansado, também estou cansado, hein? Vamos lá. Como consequência, de desprezar a Deus, de ser nulo no raciocínio e de ser louco e insensato em nossas atitudes, como consequência, Deus entregou os gentios à loucura das suas vontades pervertidas. Eles se tornaram, as suas atitudes se tornaram atitudes pervertidas. Ou seja, atitudes que não exaltam e não glorificam a Deus. Capítulo 1 de Romanos é escrachado para nós. A promiscuidade, a sensualidade, a imoralidade, a idolatria. Então agora, como Paulo inicia o capítulo de número 2 aqui, nós vemos nesse capítulo 2 o quê? Que o juízo de Deus, vai falar acerca do julgamento e do juízo de Deus ao quem? Aos críticos moralistas. Os críticos e moralistas, esse juízo de Deus é inevitável. Cara, ninguém vai escapar. A quem? Aos críticos moralistas. Quem são esses? Nós vamos descobrir. Porque olha o que diz o versículo 1. Por isso você é indesculpável,
Quando você julga os outros, crítico. Esse é o crítico. Ele julga os outros, não se importando quem é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas. Moralista. Ele quer criticar os outros, reprovar a atitude dos outros, e ele acaba se condenando porque ele vive e pratica as mesmas coisas. A esses, a Bíblia diz que o juízo de Deus é inevitável. Os críticos moralistas. Então o apóstolo Paulo, ele dispara aqui um alarme. Ele chama atenção para avisar sobre 4 perigos que existem nos críticos moralistas. 4 perigos que os críticos moralistas enfrentam. Paulo chama atenção. E quais são esses 4 pontos perigosos que os críticos moralistas enfrentam? Primeiro, o perigo da projeção. O perigo da projeção e da progressão. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Bem sabemos que o juízo de Deus, ele é segundo a verdade. Ou seja, o juízo de Deus vai ser segundo a verdade. A verdade nós sabemos que é uma natureza, é a própria vida de Deus. Então, o juízo de Deus é segundo o seu querer, a sua vida, a sua natureza, contra os que praticam tais coisas. Então, a progressão do pensamento desenvolve-se de que maneira, pastor Tiago? Como que essa progressão do pensamento se desenvolve? Primeiro, o crítico moralista, ele faz o quê? Primeiro, ele julga os outros por fazerem certas coisas ou certa atitude. Primeiro ele vai julgar pela atitude que a pessoa está fazendo. Olha a progressão do crítico moralista. Ele vai estar sempre julgando as atitudes dos outros. Segundo ponto, ele mesmo pratica as tais coisas que ele julgou no outro, no próximo. Ele mesmo vai estar julgando. Ele está lá julgando, mas ele, segundo ponto, ele pratica essas coisas. Terceiro ponto dessa progressão do pensamento que se desenvolve num crítico moralista. Ele condena a si próprio e não tem justificativa. Ou seja, primeiro ponto, ele julga por certa atitude. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, ele pratica essa atitude que ele julgou. E terceiro ponto, ele está se condenando a si mesmo e não vai ter justificativa. Caracas! A Bíblia diz que da mesma forma que nós julgarmos, nós seremos julgados. Mas o Evangelho de João vai nos ensinar também que nós devemos julgar segundo a reta justiça. Se nós julgarmos segundo a reta justiça, primeiro ponto, nós não seremos críticos. Nós estaremos apontando uma verdade. E se nós julgarmos segundo a reta justiça, nós não seremos moralistas, porque nós não iremos praticar as tais atitudes que são reprovadas diante de Deus. Então, por isso que nós temos que entender e compreender. Falar a verdade é diferente de você ofender. Tem pessoas que se ofendem quando a gente fala a verdade. Tem pessoas que deixam de congregar quando você fala a verdade. Tem pessoas que quando você fala um não, a pessoa abandona tudo, vira as costas e vai. E às vezes vai para outra igreja e às vezes não vai para igreja nenhuma. E é pior ainda. Antigamente, não, deixa para lá. Vamos seguir aqui, não posso me perder. Bora lá, vamos focar. Agora estou 40, irmão, estou ficando mais velho. Agora você tem que ter mais paciência comigo. Já não tenho mais 20, 30 anos. Não, mas estou novão ainda. Novão ainda. Tem mais uns 80 para viver ainda aí. Se Deus permitir, é claro. Deixa eu pegar o microfone aqui.
Graça e paz, boa noite. Amém. Em 1 Coríntios 2, a partir do 15. Posso ler? Diz assim: a pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. A minha tradução diz, mas nós temos a mente de Cristo. Quando nós temos a mente de Cristo, é exatamente isso. Nós acabamos julgando segundo a reta justiça. Né? Exatamente, direcionado pelo próprio Espírito Santo de Deus, pela própria vida de Deus. Excelente, Léo. Então nós precisamos entender que quais são as atitudes dos moralistas? Porque Paulo está confrontando essa raça. E são hipócritas, isso mesmo, pastora. Paulo está lá ministrando o evangelho, está confrontando os falsos críticos moralistas, os hipócritas. E quais são as atitudes dessas pessoas? Primeiro, os moralistas usam o quê? Lupas bem grandes para ver o pecado dos outros. Eles estão sempre enxergando o pecado dos outros, o pecado alheio, mas colocam vendas para enxergar os seus próprios erros. Ou seja, ele não enxerga o erro dele, ele enxerga o erro dos outros. Ele é muito bom, um bom crítico, para falar mal dos outros, mas ele não faz nada. E quando faz, pratica as mesmas atitudes erradas. É isso que Paulo está falando. Por isso que Jesus Cristo, ele diz assim: antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, vai tirar a trave do teu olho. Uau! Não adianta, irmão, você querer ir lá dar um de moralista, se você está praticando a mesma coisa ou até pior. É isso que a palavra está nos ensinando, né? Os moralistas, eles são rápidos para julgar os outros, mas para reconhecer a sua própria culpa quando reconhecem. Eles são rápidos. Eles falam muito rápido. Os moralistas escondem os próprios pecados, mas os projetam nas outras pessoas. Ele está sempre procurando alguém. O dele está sempre debaixo do tapete. Ele nunca vê o pecado dele, ele nunca vê o erro dele, só o dos outros. Ele julga os pecados alheios dos outros, enquanto ele mesmo está praticando essas coisas que ele condena. Ou seja, a vida dos moralistas é assim. É muito mais fácil eles ver o erro nos outros do que em eles mesmos. Julgar os outros do que eles mesmos. Abominar o pecado dos outros do que enfrentar a feiura do pecado deles mesmos. É esse povo que Paulo está confrontando. Então, esse foi o primeiro ponto aí que a gente vê, né, do perigo dessa progressão e dessa projeção aí na vida dos moralistas, críticos moralistas. Segundo ponto, que é do versículo 1 ainda que nós estamos falando. Em seu estado de abatimento espiritual, os gentios eram mais coerentes do que os críticos moralistas. Os gentios, eles eram mais coerentes do que os judeus, moralistas e críticos que apontavam o erro de todo mundo. Por quê? Porque eles estavam sempre enxergando a culpa no erro dos outros, mas nunca enxergavam a sua própria. Vinham com lentes de aumento o pecado dos outros, mas não viam as suas próprias transgressões, né? Uau! Mateus 23, 23, leia aí, pastor, vamos pegar aí. Vamos ler, Mateus 23, 23. Mateus 23, 23 vai dar um parâmetro sobre esse assunto também. Quando Jesus está falando com os fariseus, né? E os escribas. Ele fala: ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas,
Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Uau. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir as outras. Guias cegos, vocês coam com um mosquito e engolem um camelo. Aqui ele está trazendo à tona a hipocrisia dos escribas e do fariseu, né? Isso. Aí ele fala: ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Uau. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Uau. Ou seja, uma aparência não engana a verdade de Cristo, pode enganar nós como seres humanos. Pessoas, né? Mas Cristo, ele enxerga o coração, ele enxerga o nosso interior, né? A gente podia citar diversas passagens onde Jesus, ele cita, as escrituras citam que Jesus, conhecendo o coração do homem, né? Então a gente vê que o externo, ele tende por agir dentro da velha natureza. O homem que quer maquiar, trazer ali uma aparência daquilo que não é. Eu acho sempre interessante, eu sempre falo da passagem que Jesus foi colher figo e aquela figueira não tinha nenhum fruto. Mas então ele chega diante daquela figueira que aparentemente tinha frutos, porque ela estava com a aparência de que tinha. As escrituras vai falar isso. Então ele chega para colher fruto, não tem fruto, então ele amaldiçoa aquela figueira para que ela nunca mais produza nenhum fruto. E as escrituras continuam dizendo que não era época de produzir fruto, porém estava com a aparência de que estava produzindo fruto, né? Então isso a gente consegue entender de uma simbologia nítida que o que tem valor é o interno, é sermos sinceros pelo interno e não queremos passar uma imagem daquilo que nós não somos. Nós, como regenerados em Cristo, nós temos que lutar todos os dias contra a hipocrisia, para que nós não sejamos hipócritas, né? Naquilo que nós venhamos viver todos os dias, assim como diz as escrituras, né? Porque humanamente falando é muito fácil nós nos atentarmos mais com a ótica para os outros do que para nós. Então, quando a gente consegue entender isso, se torna uma luta bem difícil, né? De não só não julgar, mas também de conseguir olhar para si todos os dias e se tornar aquilo que Cristo quer que nós sejamos. Eu só para resumir, é aquilo que Paulo fala: quem me livrará do corpo dessa morte? Né? Então, nós habitamos em um corpo pecaminoso que todos os dias e em todo tempo nos impulsiona a pecar. Porém, recebemos um Espírito para que permaneçamos em vida e permaneçamos nele, para que esse corpo pecaminoso não governe nós. Aleluia, amém. É isso aí. Pode deixar ligado, pastor. A pastora Adri vai falar. Sempre entendendo assim, que quem tem o interno manifesta no externo. A gente precisa entender isso, né? Porque não tem um agente secreto ali. Então, isso tudo que o pastor Guilherme falou, a gente entendendo. Aquele que é manifestado nele a vida no interno, isso vai ser aparente na convivência. Então, por isso que é importante a gente estar ligado à videira verdadeira. Porque vai ter gente que vai estar maquiado realmente, vai ali no externo estar demonstrando algo,
mas que penso eu que aquele que está ligado ao Senhor vai discernir. Só não vai discernir quando isso for um propósito de Deus, né? Porque às vezes é incrível como Deus permite que de alguma forma a gente não enxergue. Porque aquilo vai causar um processo em nós que na maioria das vezes dá uma dor, né? Lá de você reconhecer aquilo depois de pensar, cara, como é que eu não vi? Como é que eu não discerni? E é o Senhor permitindo. Né? Em algumas situações a gente já viu isso na nossa própria vida ou em outras pessoas. E, me questionei mesmo uma situação de uma outra pessoa. Pensei, como é que a pessoa não discerniu e não viu uma pessoa tão atenta no Espírito? Porque Deus não permitiu. Né? É um propósito eterno de Deus. Então a gente precisa entender isso. Me fugiu uma outra coisa que eu ia ministrar, assim que eu lembrar eu falo. Amém. Seguimos. Então nós entendemos que o apóstolo Paulo ele deixa muito bem claro que pior que praticar as coisas erradas é praticá-las e não admiti-las. É o falso moralista, é o crítico moralista. Pior do que praticar as coisas erradas é praticá-las e não admitir. Por isso que o evangelho não tem nada a ver com o externo. Não é a forma que eu me visto que vai falar quem eu sou, mas é a natureza que eu porto que vai revelar de fato quem eu sou. Porque eu posso muito bem ter roupa de crente, vestimenta de crente, palavra de crente, passos de crente e ser uma treva. Assim como eu posso ser, esses dias, é tão legal, cara, lá na empresa a gente está numa fase muito legal. Eu estou tendo muita oportunidade de ministrar como nunca antes, e eles estão ouvindo, sedentos. E ele chegou esses dias, um rapaz chegou e disse assim, ô pastor, o Tiago, eles me chamam de Tiago, me diz uma coisa, e se eu for para a igreja de shorts e de camisa, tem algum problema? Porque uma vez eu fui numa igreja e eles me olhavam assim de cima a embaixo. Eu disse, irmão, não tem problema nenhum. Deus, Ele quer o seu coração. Quem vai trabalhar na sua vida é o Espírito Santo, não sou eu. Não tem problema nenhum. Eu posso ir de boné na tua igreja? Eu disse, pode. Mas cria vergonha na cara e vai, pelo menos. Não fica perguntando. Já falei, né? Já aproveitei, cria vergonha na cara e vai, porque você só fala, pergunta. Ele ouve nos outros lugares e aí ele vem perguntar para mim para ele ter argumento. Você vai ler a Bíblia. Não vem querer me confrontar aí agora para você ir lá falar para o teu pastor. Senão vai ler a Bíblia, irmão. Tiago, olha aqui, ele me manda até os estudos. Eu já sei até o que está rolando lá nos negócios lá. Eu disse, irmão, não vou ler. Eu falo, vai para a Bíblia, irmão. Vai para a Bíblia, porque a Bíblia está ali. Lê a Bíblia. É que nós temos um costume de querer tudo mastigadinho. Então o que o pastor falar para nós aqui está falado e ponto final. Não é assim. Nós temos que ser como os bereanos. Paulo fala que Paulo ministrava, os bereanos iam para a sua casa, pegavam sua Bíblia, sua palavra e começavam a o quê? Investigar para ver se aquilo que Paulo ministrava estava coerente com a palavra de Deus. Para quê? Para que eles não sejam enganados. E à medida em que Paulo ministrava e os bereanos meditavam na palavra de Deus, estudavam a palavra de Deus, o que acontecia? Eles se convertiam. O Espírito Santo de Deus fazia a grande obra neles. Quanto mais a gente come da palavra, quanto mais a gente bebe do Senhor, come do Senhor, dessa palavra gloriosa, mais fome, mais sede nós teremos. Porque ela se renova todos os dias, a palavra do Senhor. Então nós precisamos entender que o quê? Paulo diz que esses que praticam e não admitem, eles agindo dessa maneira, eles estão se expondo ao juízo de Deus. Vou abrir um parênteses. Todas as vezes que nós praticarmos atitudes erradas e não admitirmos que estamos praticando essas atitudes erradas, nós estamos nos expondo à ira de Deus e acabamos ficando sem desculpas e nem saídas. Respaldo bíblico, abra comigo, Romanos, capítulo de número 2.
diz assim, a parte C do versículo 1, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos, versículo 2, olha, que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Ou seja, sempre que praticamos coisas erradas e não admitimos, estamos nos expondo ao juízo de Deus. E nós não temos desculpa e nem saída. Deixa eu abrir outro parênteses. Com isso, o apóstolo Paulo não está alegando que devemos perder completamente o senso crítico. Ah, não, agora ninguém mais pode julgar a minha vida. Não, não é isso. Equilíbrio, irmãos. Não é isso não que Paulo está querendo falar. E Paulo também não está querendo deixar de reprovar o que está errado nos outros. Não, Paulo está ensinando acerca do juízo de Deus. Se formos para julgar, devemos julgar segundo a reta justiça. E devemos julgar segundo a reta justiça. As pessoas, às vezes, elas dizem, mas eu ouvi essa semana, né? O meu pastor, ele não fala mal das outras pessoas. Eu disse, então teu pastor não confronta o erro e o pecado. Eu não estou falando mal, estou falando a verdade. Porque as pessoas levam para o coração. Por isso que nós não defendemos uma placa de igreja, por isso que nós não defendemos uma denominação, mas nós defendemos um reino. E, irmão, pecado é pecado, ponto final. Pecado é pecado. Pode estar vestido a coisa mais linda do mundo. Pecado continua sendo pecado. E eu falo, não, eu confronto. Eu confronto, não estou falando mentira, não estou falando engano. Pega a vida do Senhor Jesus Cristo. Pega Mateus 23. Eu falei para essa pessoa. Pega a vida dos apóstolos. Pedro, Paulo, Tiago. Mano, os caras, a vida deles foi confrontar os falsos profetas. Confrontar o engano. E agora nós queremos, então, um evangelho. Chegamos numa geração que quer um evangelho light e suave. A hipergraça. Aonde é só alegria, é só amor, é só vitória e é só a graça de Deus. E não tem a minha responsabilidade, não tem o juízo, não tem a justiça de Deus. Precisamos rever então. Por isso que nós precisamos conhecer o amor, o juízo e a justiça de Deus. Paulo está ministrando acerca do juízo de Deus. Ele já ministrou sobre o amor, agora ele está ministrando sobre o juízo de Deus. Ele já ministrou sobre a graça, agora ele está ministrando sobre o juízo de Deus. Então nós precisamos entender que o propósito do apóstolo Paulo aqui é reprovar a atitude dos que se levantaram como juízes dos outros e só tem um propósito de condenar os outros. Eles se levantam contra a vida dos outros e condenam os outros. E condenando os outros, condenam a si mesmo também, né? Então Paulo ele está reprovando essa atitude. Por quê? Porque, pois os que cometem os mesmos atos que condenam, eles são os que praticam essas mesmas obras. Isso se chama hipocrisia. Hipocrisia. Terceiro ponto, característica dos críticos moralistas, o perigo da falsa segurança. Isso aqui é sensacional. A falsa segurança, a falta do conhecimento da palavra de Deus vai nos levar a esse lugar, a falsa segurança. Não, é a graça de Deus, é amor de Deus, está tudo bem, Deus me ama, e eu posso viver da minha vontade, pecar à vontade, Deus já me perdoou de todos os meus pecados, hipergraça. Não é assim. A Bíblia diz que no dia do juízo, nós vamos ter que apresentar, vamos ser julgados segundo as nossas obras. Não serão as nossas obras que irão nos salvar, mas será a resposta da nossa fé que vai ser revelada através das obras. Se Deus nos chamou para caminharmos, para levantarmos e não olharmos para trás, então por que é que nós estamos olhando para trás? A mulher de Ló virou uma estátua de sal, porque desobedeceu. Evangelho de Lucas, não lembro o capítulo e nem o versículo, mas diz que aqueles que colocam a mão no arado e olham para trás não são dignos de entrar no reino dos céus.
de herdar o reino dos céus. Se não me engano, Lucas capítulo 6, 60, 64, alguma coisa, não lembro. Então nós vamos... 9,62, bati na trave, me perdoem pelo meu erro, pelo meu pecado. O perigo da falsa segurança. Agora nós vamos falar aqui do versículo 2 e versículo 3. Versículo 3 diz assim, e você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Olha a falsa segurança aqui. Os críticos moralistas não apenas julgam as pessoas, mas praticam os atos errados e se julgam inocentes. Não, eu não fiz nada de errado. Ele fez a mesma atitude, mas ele se julga inocente. Mas também tem uma falsa esperança no quê? Com respeito ao juízo divino. Esse é o problema também muito sério. Que eles têm uma falsa esperança, uma falsa segurança com relação ao juízo de Deus, ao juízo divino, ao julgamento de Deus. Né? Eles pensam estar blindados por uma imunidade especial. Acreditam no mito da impunidade. Não vou ser punido, porque Deus já me perdoou. Então eu posso viver do jeito que eu desejar. E aí, qual é o problema disso? É que eles dormem no berço esplêndido da falsa segurança. Eles vivem cometendo os mesmos erros dia após dia, crendo que não terão que dar conta no dia do juízo divino. Pergunto, vocês creem de verdade que Deus é o Criador de tudo isso, de toda a terra? Vocês creem de verdade nisso? Vocês têm convicção disso, que Deus, quem criou nós, quem criou você? Você acha que nós não vamos ter que dar conta um dia para Ele? Se Ele criou tudo? A Bíblia diz, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele e para Ele. Vai voltar tudo para Ele. Nós estamos de passagem. Nós estamos de passagem aqui. Quarta característica e última característica para nós terminarmos aqui. O perigo da falsa interpretação teológica. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque esses dias eu recebi uma mensagem, um áudio de uma pessoa, e ela disse assim, pastor, está tão difícil, né? Porque tem tanta visão, tem tantas visões diferentes aí, né? Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e a gente já não sabe mais nem o que acreditar. Na verdade, ela só queria chamar desculpa para continuar em casa de boa, sem congregar em lugar nenhum. Eu disse, não, desculpa, está errado. A palavra tem só uma visão. Deus continua sendo Deus, o diabo continua sendo o diabo, pecado continua sendo pecado, santidade continua sendo santidade. Então, as pessoas, elas ouvem uma pessoa, ouvem outra pessoa, ouvem outra pessoa, ouvem outra pessoa, e daqui a pouco, ela só está ouvindo pessoas, mas ela não está se alimentando da palavra de Deus, o verdadeiro fundamento. Esse é o grande problema. A questão não é quem você está ouvindo, a questão é o quanto você está fundamentado na palavra. Porque independente de quem nós ouvirmos, se nós estivermos fundamentados na palavra, nós vamos ter o discernimento do que é verdade, do que é engano, do que é mentira, do que é falso, do que é coach, do que é teologia da prosperidade. Nós vamos discernir. Então o problema não está nisso, irmãos. O problema está em nós não desejarmos conhecer a verdade, né? Então, o perigo da falsa interpretação teológica. Os críticos moralistas, e aqui entra tanto os judeus quanto os gentios, eles olham o quê? Para a bondade de Deus como uma licença para pecar. Esse é o problema, a falsa interpretação teológica. Então, eles usam da bondade de Deus como uma licença para viver pecando em todos os dias, em todos os momentos. Mas Deus é bom, a sua misericórdia, a sua graça me alcançou. Ou seja, eles usam da bondade de Deus como uma licença para pecar, mas não como um chamado ao arrependimento.
Porque a bondade de Deus, ela nos conduz a um lugar chamado arrependimento. Deixa eu falar outra coisa. Qual é o nosso chamado? Nosso primeiro chamado é um chamado ao arrependimento. Não tem como eu ser um instrumento de Deus sem antes me arrepender. O meu primeiro chamado é de fato me lançar de verdade, me arrepender de verdade diante de Deus. Então, nosso primeiro chamamento é o arrependimento. Vamos nos arrepender verdadeiramente, irmãos. Vamos deixar de ser moralistas, hipócritas, críticos, mas vamos nos arrepender de verdade. Pastor, eu tenho um chamado e o meu chamado é para ir para as nações, e Deus já confirmou com um profeta lá, Zezinho, para não falar Maria. O profeta Zezinho falou que eu vou para as nações. A pessoa não dá exemplo nem dentro de casa, mas ela quer ir lá para as nações. Ela não honra dentro de casa. Ela não honra nem na comunidade que ela vive. Ela não honra nem no bairro. Vamos pegar as coisas pequenas. Nem com os amigos. Mas ela tem um chamado de ir para as nações. Ele tem um chamado de ir para as nações. Então nós precisamos rever, irmãos, de fato. Nós precisamos rever muitas coisas em nossas vidas. Então o nosso primeiro chamado, a bondade de Deus, não é uma licença para nós vivermos pecando, mas é um chamado ao arrependimento. O grande problema é que os moralistas, os críticos moralistas, eles interpretam mal essa bondade de Deus. Como, pastor Tiago? De que maneira? Os moralistas, eles acreditam assim, nós não fomos abandonados por Deus a uma vida de escândalo e imoralidade. Eles nós não fomos. De maneira nenhuma. Mas o versículo de Romanos capítulo 1, versículo 22, 23 e 24 diz que Deus os entregou à imoralidade. Ou seja, Deus os abandonou. A bondade de Deus, nós precisamos entender. Essa bondade de Deus, ela exige uma resposta da nossa parte também. Uma atitude, uma posição da nossa parte também. Os moralistas nunca vão dizer, realmente nós estamos perdidos. Porque a palavra de Deus nos condena. Não. Nós estamos vivendo a bondade de Deus. Eles falam que a bondade de Deus está sorrindo para eles. Deus deve estar muito satisfeito conosco. Deus está sorrindo para nós. Olha, irmãos. Por quê? Porque nós amamos a Deus. Mas eles estavam lá, tendo relação sexual, homem com homem, mulher com mulher, a promiscuidade, a prostituição, a idolatria. Mas Deus está sorrindo para nós. Nós somos bons. Nós fazemos uma boa obra, nós ajudamos o próximo. Por isso que não se trata de ajudar o próximo. Se trata de se arrepender, de ser filho, de nascer de novo, de receber a nova natureza e depois manifestar as obras de Deus. E seremos bons daí, claro, com certeza. Maravilhosos, porque não vai ser nós, vai ser Deus em nós. Amém? Não se trata de nós. Então, resumindo, nunca se tratou de vocês, de nós. Não tem a ver conosco. Tem a ver com Deus. E glória a Deus por isso, né? Vamos só ver aqui. A teologia errada produz um comportamento errado. Esse é o grande problema, irmãos. A teologia errada produz um comportamento errado. Eles usam a bondade de Deus como uma blindagem para fugir do juízo, em vez de reconhecer essa bondade como um constrangimento eloquente à santidade. Não, eles usam essa bondade para fugir. Fugir do quê? Do juízo. E eles não reconhecem de fato que eles precisam viver em santidade. Quem deseja graça, mas uma graça que não leva ao arrependimento, está desprezando a graça de Deus. Quem deseja graça, mas uma graça que não te leva ao arrependimento, despreza a graça de Deus. E nós precisamos entender que o juízo de Deus aos críticos moralistas é justo. E chegamos no versículo de número 5 já. Glória a Deus por isso. E depois de declarar, o apóstolo Paulo declarar desse juízo de Deus, que ele é inevitável, agora, a partir do versículo 5, Paulo começa a tratar o caráter justo desse juízo.
Agora Paulo vai falar do quê? Do caráter justo desse juízo, que é o juízo de Deus. E nós vamos destacar alguns pontos. Semana que vem nós vamos parar aqui. Então nós terminamos até o versículo de número 4. Agora nós vamos entrar no versículo de número 5, que vai revelar o caráter do juízo de Deus. Vai falar assim, versículo 5: mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si ira para o dia da ira e da revelação do quê? Do justo juízo de Deus. Então, a partir do versículo 5, Paulo começa a tratar do caráter justo do juízo de Deus. Justo juízo de Deus. Ele é justo, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele não erra, Ele nunca errou e jamais errará. Amém, queridos? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus, vamos orar ao Senhor, agradecendo por mais esta aula, por mais este momento. Em nome de Jesus, missionário Jonathan, vem orar por nós e agradecer aqui em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, santo Tu és. Amém, glória a Deus. Papai querido, obrigado, Senhor, por mais uma noite. Obrigado pelos dias que estamos vivendo, Senhor, contigo. Obrigado por nos aperfeiçoar a cada dia, Senhor. Nós oramos para que o Senhor tome conta, Senhor, da nossa mente, do nosso discernimento, do nosso entendimento. Que o Senhor floresça, Senhor, o nosso conhecimento. Que nós possamos nos achegar a cada dia mais próximos de Ti. A que cada dia mais nós possamos, Senhor, estar mais parecidos contigo. Que nós podemos viver a exatidão do Teu Evangelho e da Tua Palavra, Senhor, por inteiro. Que as distrações, que as ocupações e que tudo aquilo que tem tentado nos roubar de Ti, que o Senhor nos livre, Senhor. Que nós possamos, Senhor, nos entregar totalmente ao Senhor, como o Senhor merece, tudo de nós, porque nós temos tudo de Ti. Obrigado pela Tua Palavra viva, que tem vivificado a nossa alma, o nosso espírito, que tem frutificado dentro de nós, que tem nos mantido firmes, Senhor, e avante ao alcance, Senhor, dos Teus propósitos. Nos mantenha, Senhor, firmes, nos dê todas as ferramentas, tudo aquilo que nós necessitamos para prosseguir, Senhor, em nome de Jesus, no Teu caminho reto, no caminho da cruz, no caminho da vida e do Espírito, em nome de Jesus. Senhor, alcança aqueles, Senhor, que estão distantes da mensagem, aqueles que estão distantes do Evangelho, aqueles que estão distantes, Senhor, de uma vida contigo. Que em nome de Jesus, Senhor, eles sejam quebrantados, que eles sintam, Senhor, o temor dentro deles. Que em nome de Jesus eles estremeçam, Senhor, de desejos, que se tornem desejosos por transformação, Senhor, de vida, de caráter, em nome de Jesus. Nós oramos e Te pedimos também pela vida do pastor Tiago. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Tiago. Obrigado, Senhor, por mais um ano que nós podemos, Senhor, estar ao lado dele, mas que nós somos gratos ao Senhor porque mais um ano ele tem vivido a Tua verdade, porque mais um ano ele tem prosperado no Senhor, porque mais um ano ele está insistindo, Senhor, em viver a Tua verdade e a Tua vida, em nome de Jesus. Amém.